Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês, alunos? Na nossa aula de português, hoje nós vamos corrigir as atividades de ontem e vamos também fazer mais algumas atividades, tá? Então, tinha ficado aqui a letra E, né? As questões seguintes dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Letra E. Qual o objetivo desse gráfico? Lembrando aqui, é só uma sugestão de resposta. Eu vi o que vocês fizeram e podem deixar assim, tá? Então, só para a gente ver aqui, o objetivo é mostrar o número de refugiados que tiveram sua situação reconhecida no Brasil no ano de 2016, identificando os países de origem. Então, esse é o objetivo desse gráfico aqui que a gente leu, tá? Quem fez com outras palavras, pode deixar, tá? A letra F. Qual é o país de procedência do maior grupo de refugiados reconhecidos? É a Síria, né? É o país lá da Síria, com 326 reconhecimentos. Letra G. Qual é a procedência do grupo com menor número de refugiados reconhecidos? É o país da Angola, com 26 reconhecimentos, tá? Exercício número 3. Reescreva o parágrafo da notícia em que esses dados são apresentados, dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimento dos refugiados. Então, aqui é uma sugestão, tá? Era para vocês reescreverem o parágrafo da notícia onde apresentam esses dados. Então, a Síria, que é um exemplo, né? Uma sugestão de resposta. A Síria é o país com maior número de refugiados reconhecidos em 2016. Foram 326. Já Angola teve 26 reconhecimentos. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano são República Democrática do Congo, Paquistão e Palestina. Tá? Uma sugestão, quem fez diferente pode deixar. Bom, aqui, gente, nós temos um projeto de escrita. Então, escolha um assunto do seu interesse para pesquisar e elaborar dados. Por exemplo, o tempo de vida de animais domésticos. Tá? Qualquer tema, gente, que vocês possam buscar e pesquisar dados. Qualquer tema que vocês se interessem. Números de jogadores de games no Brasil ou de algum jogo. Enfim, fica a critério de vocês, tá? Então, pesquise em sites, revistas e jornais sobre o assunto e reúna as informações. Com os dados numéricos, elabore uma tabela organizando as informações em ordem crescente ou decrescente e escreva o título. Então, vocês vão buscar esses dados, né, do tema que vocês quiserem, vão organizar esses dados em uma tabela, assim como a gente viu aqui na página 25, né? Ó, aqui nós temos a tabela, então vocês vão colocar o título da tabela e vão colocar os dados, tá? Os dados numéricos. Depois disso, vocês vão elaborar o gráfico de barra, né? Considerando as informações obtidas. Então, vocês vão transformar a tabela que vocês criaram em um gráfico de barras, tá? É igual aqui na página 25 novamente. Então, essa tabela foi transformada nesse gráfico. Então, vocês irão fazer a mesma coisa agora com o assunto de seu interesse. No início dessa sessão, você observou um parágrafo, né, o texto verbal, sendo transformado em tabela e depois em gráfico. Faça agora o caminho inverso. Transforme as informações presentes no gráfico em um parágrafo. Escreva com imparcialidade, ou seja, sem emitir sua opinião sobre os dados. Esse texto deve compor um parágrafo com no máximo 4 linhas. Então, aqui, voltando só para mostrar para vocês. Esse texto aqui, né, ele foi transformado em tabela e depois em gráfico. Aqui, com o tema que vocês vão pesquisar, vocês vão fazer o inverso. Vocês vão transformar em tabela, depois em gráfico e escrever um textinho bem pequenininho com as informações, né? Então, um texto verbal com as informações do gráfico de vocês.
tá certo? Então, essa tarefa fica como atividade. Aí, depois que vocês fizerem essa tarefa, vocês vão colocar aqui se sim ou não. Ó, pesquisou dados para compor a tabela e o gráfico? Sim. Montou a tabela com os dados pesquisados? Sim. O gráfico reproduz fielmente os dados da tabela? Aí, vocês vão colocando sim ou não para o que vocês foram fazendo, tá? Podem fazer no caderno de língua portuguesa de vocês. Tá? Os 3 textos, né? As 3 atividades, a tabela, o gráfico e o texto verbal. Continuando aqui, gente, nós já fizemos, né, essa página do Organize as Ideias, aqui já fizemos a página 27 e a página 28. Agora, vamos, então, para o livro, para o caderno de atividades, tá? Então, lá na página 5 do caderno de atividades, nós temos esse texto, a gente já fez a leitura do texto, né, nas aulas passadas, e fizemos algumas atividades, tá? Então, a gente vai continuar com o restante das atividades. Só passar aqui de página. Nós fizemos, acho que até o exercício 13 ou 14, se eu não me engano. Então, vamos continuar aqui do exercício 15. Releia o título da notícia e responda as questões a seguir. Unesco divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016. Letra A. O que ou quem o título da notícia está destacando? Aqui, então, ela está destacando a Unesco. E como que a gente sabe? Porque essa frase, essa oração está na ordem direta. Vamos relembrar a ordem direta? Sujeito, mais verbo, mais complemento. Né? Essa é a ordem direta. Quem que divulga a lista de melhores livros infantos juvenis brasileiros de 2016? A Unesco. Então, como está na ordem direta, o que está sendo destacado aqui é o nome da instituição, né? A Unesco. Agora, a letra B. Reescreva o título enfatizando o ato de divulgar a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros. Se aqui está na ordem direta, seguindo sujeito, mais verbo, mais complemento, predicado, vamos misturar aqui, vamos tirar da ordem e colocar em ordem indireta, então. Então, para dar ênfase a outro termo, a gente pode colocar assim, divulga, né, lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros, a Unesco. Aqui, o que está sendo dada a ênfase é no ato de divulgar ali a lista dos melhores livros infantos juvenis e não na instituição, tá? Número 16. Em geral, os títulos de notícias são escritos na ordem direta. A frase a seguir encontra-se na ordem indireta. Reescreva na ordem direta como se fosse torná-la um título de notícia. Reúnem os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil, os selos seleção Cátedra 10 e distinção Cátedra 10. Então, qual que é o sujeito aqui? Os selos seleção Cátedra 10 e distinção Cátedra 10, né? Então, eu vou inverter. Veja que aqui está na ordem indireta, ou seja, o sujeito está vindo no final da frase, no final da oração. Então, vamos trazer ele para o começo da oração para colocar na ordem direta. Os selos seleção Cátedra 10 e distinção Cátedra 10 reúnem os melhores livros infantos juvenis produzidos no Brasil. Veja que aqui ficou sujeito, reúnem é o verbo e depois do verbo é tudo, né, complemento. Então, coloquei na ordem direta. Sujeito mais verbo mais complemento. Leia o conto de Marina Colasanti e em seguida responda as questões. Como é mesmo o nome? Levou o manequim de madeira à festa porque não tinha companhia e não queria ir sozinho. Gravata bordô, seda. Camisa pregueada, cambraia. Terno riscado, lã. Tudo do bom. Suas melhores roupas na madeira bem talhada, bem lixada, bem pintada, melhor corpo.
Só as meias um pouco grossas, o que porém se denunciaria apenas se o manequim cruzasse as pernas. Para o nariz firmemente obstruído, um lenço no bolsinho. Sorridentes, os donos da casa se declararam encantados por ele trazido um amigo. A própria dona da casa ocupou-se dele na réfrega de gentilezas. Trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar. Atirou-se à conversa sem preocupações de tema, cuidando apenas de mantê-lo entretido. Mais tarde, a dona de casa, tirando a maquilagem na paz final do banheiro, dedos no pote de creme, comentava a festa com o marido. Gostei, concluiu alastrando preto e vermelho no rosto em nova máscara. Gostei mesmo daquele convidado, aquele atencioso, de terno riscado, aquele... Como é mesmo o nome? Vejam que o exercício 17 diz assim: qual a relação entre o título do conto e seu enredo, ou seja, o título aqui, como é mesmo o nome, com a história? Então, essa pergunta aqui, como é mesmo o nome, feita pela anfitriã da festa, né, para quem deu a festa, ao se referir ao manequim, revela como as pessoas em determinados contextos sociais não estabelecem uma conexão verdadeira, mas somente baseada nas aparências. Então, né, ela ficou reparando no que ele vestia, né? E tanto é que ela nem se deu ao trabalho de conhecê-lo, só a aparência mesmo. Então, essa ideia se relaciona ao enredo porque ninguém na festa percebeu que o personagem era um manequim, visto que não houve diálogo com ele. Então, era só um manequim de madeira na festa, né? E a moça que falou, né, a anfitriã, ai, gostei muito dele. Porque ela só viu a aparência. Número 18. Quais são as palavras empregadas para qualificar as roupas do personagem principal? Então, aqui, gravata bordô, camisa pregueada, terno riscado, suas melhores roupas na madeira, bem talhada, bem lixada, bem pintada, melhor corpo. Então, foram usados aí palavras para qualificar, né? São os adjetivos para qualificar as roupas do personagem principal. Número 19. Ninguém da festa percebeu que se tratava de um manequim, nem mesmo a dona da casa. Que trechos do texto demonstram que a dona acreditava se tratar de uma pessoa? Então ela falou, olha, trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar. Atirou-se à conversa sem preocupações de tema, cuidando apenas de mantê-lo entretido. Então ela só falava para deixar ele entretido. Então isso significa que, né, demonstra que a dona acreditava ser um ser humano, né, ser uma pessoa e não de fato um manequim. Exercício 20. No trecho sorridentes, os donos da casa se declararam encantados por ele trazido um amigo. Há uma informação antes do sujeito. Reescreva esse trecho deslocando essa informação sem alterar o sentido do texto. Então, ó, os donos da casa, sorridentes, declararam-se encantados por ele trazido um amigo. Então, aqui, né, veja como está na ordem indireta, que sorridentes os donos da casa se declararam encantados. Quem que se declarou encantado? Os donos da casa. Veja que não está no começo. Então, o que está na ordem direta, coloquei o sujeito no começo da oração, transformei em ordem direta. Tá? Número 21. Leia as orações a seguir e assinale a alternativa correta. Número 1. Ocupou-se dele na réfrega de gentilezas a própria dona da casa, trocou-lhe o copo ainda cheio e suado por outro de puras pedras e âmbar, atirou-se à conversa sem preocupações de tema, levou a única notícia lida nos últimos meses a necessidade de assunto mais profundo. Letra A. As orações 1 e 4 estão na ordem indireta. É verdadeiro, ocupou-se dele na réfrega de gentilezas a própria dona da casa. Quem que se ocupou? A própria dona da casa. Veja que o sujeito está aqui no final da oração. Então, já sei que essa frase está na ordem indireta.
Aqui a 4. Levou-a a única notícia lida nos últimos meses, a necessidade de assunto mais profundo. Essa oração também está na ordem direta. Então, aqui seria a letra A. Número 22. Leia a oração a seguir e responda às questões. A dona da casa, ao final da festa, disse sua opinião ao marido. Letra A. A oração está na ordem direta ou indireta? Quem que disse sua opinião ao marido? A dona da casa. Então, veja, está no começo aqui da oração. Então, sei que é uma frase que está na ordem direta. Agora, reescreva a oração alterando para a ordem indireta. Então, uma sugestão: disse sua opinião ao marido ao final da festa, a dona da casa. Veja que eu tirei aqui a dona da casa e coloquei lá no final da oração. Transformei essa oração, então, numa frase indireta.